Nesse vídeo eu quero te contar como conseguir mais seguidores no Pinterest. Inclusive eu vou dar uma sacada poderosa que quase ninguém utiliza. Lembrando que tudo que eu divido aqui com você sobre Pinterest eu aprendi dentro do curso Pinterest Pro e eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para o treinamento para que você conheça a página oficial caso se interesse. E outra coisa importante, aqui nesse canal toda semana tem vídeo novo falando sobre Pinterest, tráfego, SEO, estratégias de venda. Então se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal e bora lá para o conteúdo. Bom, então vamos lá, como conseguir seguidores no Pinterest. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre a importância de ter mais seguidores, os tipos de conteúdo que atrai mais pessoas e as dicas para conseguir mais seguidores, tá? Então, qual que é a importância de ter mais seguidores no Pinterest? É praticamente nenhuma. Por quê? Porque para que a gente consiga ter resultados dentro do Pinterest, você consegue já esses resultados sem precisar ter nenhum seguidor. Ou seja, até nisso o Pinterest ele se diferencia. Porque na verdade, aqui a gente poderia até dizer que realmente ter um número de seguidores seria uma métrica de vaidade. Porque, claro, a gente quer sempre ver os nossos números de seguidores aumentando, sim, é importante a gente saber que tem uma audiência que gosta dos nossos conteúdos, né, que nos acompanha. Mas não é isso que vai fazer os nossos resultados realmente aparecer, tá? Então, não se prendam a isso, mas de qualquer forma aqui eu vou te dar algumas dicas que são realmente importantes para os seus resultados, tá? Muito mais do que se preocupar em crescer a sua lista de seguidores no Pinterest, você precisa se preocupar em criar conteúdo que atraia mais pessoas. Independente se essas pessoas vão querer se tornar um seguidor seu ou se eles vão apenas querer ali clicar no seu conteúdo e ser direcionado para o canal digital onde aquele conteúdo vai ser entregue, tá? Isso sim é muito mais importante. Então é importante que você saiba aqui que se você está buscando aí uma forma de gerar realmente um alto volume de tráfego para os seus canais, que seja para o seu blog, para o seu YouTube, é importante que você entenda os conteúdos que são mais buscados aqui dentro do Pinterest são os conteúdos topo de funil. Eu pus um exemplo aqui de conteúdo do topo, meio e fundo de funil, que aí fica muito mais fácil de entender. Então, conteúdos como, por exemplo, como usar o Pinterest, o que é o Pinterest, dica de Pinterest, como ganhar dinheiro com Pinterest, né? São conteúdos mais realmente topo de funil que a gente chama, eles são os conteúdos mais amplos, onde a pessoa ainda não tem um nível de consciência ali do que ele realmente pode fazer para conseguir resolver aquele problema dele, tá? Então, quando a pessoa digita assim, por exemplo, como usar o Pinterest, aí ali a gente tem um conteúdo falando que ele pode fazer isso, aquilo, e que para isso ele pode fazer um curso, né? Um curso que vai dar todas essas diretrizes, as estratégias certinhas. Aí depois ele vai digitar um curso de Pinterest, então ele já elevou o nível de consciência dele, ele sabe que para ele usar ali o Pinterest e ter ótimos resultados, ele precisa fazer um curso de Pinterest. Então já é um conteúdo mais meio de funil, então curso de Pinterest, mas ele não sabe ainda qual é o curso, ele sabe que ele precisa fazer um curso, né? Então aqui o nível dele já de consciência já melhorou, já aumentou, mas ele ainda não sabe exatamente qual curso que ele precisa. Agora, se ele digitar assim, curso Pinterest Pro, aqui o nível de consciência dele realmente já é fundo de funil, ou seja, ele já sabe o que ele procura, tá? Então, quando a gente fala conteúdo topo de funil, automaticamente, é um funil mesmo, né? Então, aqui no topo do funil tem muito mais pessoas entrando, aqui no meio do funil vai diminuindo o número de pessoas e no fundo do funil realmente ficam bem poucas pessoas. Então, se a gente precisa de um alto volume de pessoas entrando, é sempre bom a gente fazer conteúdos aqui topo de funil, mas também não deixar de fazer conteúdos de meio e fundo de funil, porque a gente nunca vai saber em qual estágio ali que aquela pessoa está, né? Então é legal a gente ter conteúdos para todas as fases. Mas se você está aí, principalmente se você quer realmente monetizar o seu blog com o AdSense, você precisa de um alto volume, tenta realmente buscar aqui sempre palavras-chave de topo de funil e criar bastante conteúdo voltado para isso, tá? Agora é importante, claro, não apenas criar o conteúdo, né, fazer um conteúdo bem feito, mas quando você lá dentro do Pinterest for criar os seus pins, crie esses pins
e essas pastas sempre de forma otimizada, né? Utilizando bastante as palavras-chave, utilizando imagens atrativas, tá? Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo um vídeo que ensina a criar pins aí magnéticos, e aí ali vai poder te esclarecer bastante sobre essa parte da criação dos pins e das suas pastas, tá? Agora eu vou dar uma dica aqui, seguindo aqui a nossa programação, vou dar uma dica aqui para conseguir mais seguidores, tá? Então, primeiro, tem essa questão que eu falei de criar conteúdos que são mais buscados, tá? Então, não adianta você falar, nossa, eu quero criar um pin com tal título. Se lá dentro do Pinterest não tem esse tipo de busca, você não vai conseguir ter resultados, tá? Uma outra coisa, tenha um perfil com conteúdo atraente, tá? Então, tenha um perfil organizado, com pastas organizadas, com conteúdo atraente e que principalmente quando a pessoa clique ali dentro daquele pin, ele seja direcionado, né, para o local ali de destino, e lá naquele local de destino ele encontre o que ele procurou, tá? Outra coisa, tenha consistência. A plataforma ela vai priorizar sempre a entrega de perfis de usuários que realmente são consistentes aqui, tá? Não adianta colocar um pin hoje, um daqui 2 semanas, depois de um mês e não ter uma frequência exata, não ter uma consistência, porque ela vai dar preferência para quem realmente está ativo aqui dentro da plataforma, tá? Outra coisa, vamos utilizar os pins de ideia, que é um novo recurso. Na verdade, a plataforma ela está sofrendo várias atualizações, né? Em abril nós tivemos, né, a introdução do novo recurso, que é o Pinterest ADS, que é os anúncios pagos no Pinterest, e também nós tivemos, né, antes o pin de ideia chamava pin de história, ele ficou por pouco tempo com esse nome, porque ele também se assemelha muito aos stories do Instagram, né? É mais ou menos a mesma pegada. Então agora o nome é pin de ideia, mas a gente precisa utilizar isso aqui, porque o Pinterest, ele quer que a gente utilize sempre as novas funcionalidades e por isso ele tá dando uma ótima entrega desses pins. Quem é usuário ativo dentro do Pinterest pode ter percebido que nos últimos dias a entrega dos pins, a entrega orgânica ali dos pins, ela caiu bastante. Mas por que isso? Porque o próprio Pinterest faz com que essa entrega caia, porque ele quer forçar que a gente utilize os outros recursos. Porque se ele continuar com uma entrega alta dos pins, as pessoas não vão querer usar os outros recursos. Vão falar, não, aqui já tá suficiente, ele já tá me entregando legal. Então, ele utiliza essa estratégia para que a gente realmente consiga explorar essas novas funcionalidades. Então, o Ideia Pin é um recurso novo e que está tendo um alcance muito bacana, tá? Então, o que você faz? Você pode criar, por exemplo, um Ideia Pin com conteúdo que já abrange conteúdo topo, meio e fundo de funil. Essa é uma dica. Então, o título do seu Ideia Pin pode ser como ganhar dinheiro com o Pinterest, isso vai gerar ali uma curiosidade. E durante os próximos slides, dentro da Ideia Pin, você pode pôr até 20 slidezinhos ali. Então, nos próximos você vai explorando e elevando o nível de consciência. Inclusive, no final você pode até fazer uma CTA, se você quiser. Dentro da Ideia Pin não pode ainda colocar link, é diferente dos pins, né? Mas você pode fazer uma CTA, por exemplo, para a pessoa ir para o seu blog, ou para a pessoa ir para o seu YouTube, ou para a pessoa ir dentro do seu perfil mesmo aqui dentro do Pinterest, tá? Então, essa é uma ideia, uma dica legal. Outra coisa, crie conteúdos aparecendo, né? Então, quando você aparece, é que nem nos stories. Do Instagram, quando a gente aparece, cria uma conexão muito maior. Então, se você não tiver problema em aparecer, tenta criar conteúdos aparecendo, tá? Uma coisa bacana também é você criar uma capa lá dentro do Pinterest, né? Eu ainda não fiz isso, se vocês olharem dentro do meu Pinterest ainda está sem capa, não tive tempo de fazer isso, mas é uma dica que eu já trago aqui para vocês, para criar uma capa atrativa e uma descrição também atraente para o seu perfil. Porque quando você tá ali dentro do Ideia Pin, você vai criar aquele conteúdo, sempre no final do que aparece o conteúdo, vai aparecer o que aparece ali na descrição do seu perfil. E aí, dependendo do que a pessoa encontrar ali na descrição, pode ser que ela se interesse, ela fala, que legal esse perfil, ele fala disso, então eu vou começar a seguir ou eu vou ali visitar, entendeu? Então,
É importante que a sua descrição esteja sempre atraente e sempre atualizada, tá? Então, basicamente são essas as dicas. Resumindo, não se preocupem com a questão do número de seguidores, isso aqui vai ser uma coisa que vai acontecer automaticamente, mas se preocupe mais realmente na criação de conteúdo, que seja realmente conteúdos que abranja, né, toda essa jornada do cliente, topo, meio e fundo de funil, sempre entendendo que os conteúdos topo de funil serão os que vão trazer mais tráfego, né, para os seus canais, tá? E se preocupar em criar pins, continuar criando os pins, não é porque surgiu agora os pins de ideia que não vai criar os pins, continuar criando os pins com consistência, otimizados e explorar os novos recursos, explorar muito essa questão a ideia pin. O pin de ideia ele é muito legal porque diferente dos stories lá no Instagram, que no Instagram depois de 24 horas os stories eles somem, a não ser que a gente coloque nos destaques, né? Aqui no pin ele vai sumir ali da parte de destaques, que ele fica ali numa bolinha destacado depois de 24 horas, mas depois ele não vai sumir do nosso perfil, ele fica salvo dentro do nosso perfil. Então se a pessoa entrar dentro do nosso perfil, ela consegue ainda ver os nossos pins de ideia, tá? Então fica essa dica aqui. Se você ficar com qualquer dúvida, eu estou inteira à disposição. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu joinha aí para fortalecer o canal e a gente se vê no próximo conteúdo, tá? Tchau, tchau!